Os dois líderes comprometeram-se a trabalhar juntos em temas enfrentados pelo Brasil e pelos Estados Unidos, entre os quais mudanças climáticas, desenvolvimento econômico, paz e segurança. O presidente Lula se encontra hoje com o colega americano Joe Biden na Casa Branca, na primeira viagem aos Estados Unidos em seu terceiro mandato. A pauta é extensa, mas alguns temas são destaque, como a defesa da democracia, o meio ambiente e a guerra na Ucrânia. Nesse último tema, há divergências claras entre os dois países. Hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra e eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir, o território de outro país, portanto a cruz está errada, mas eu continuo achando que quando não quer dor não briga, é preciso que queiram paz. E até agora eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Biden, do Partido Democrata, foi um dos primeiros a parabenizar Lula pela vitória em outubro do ano passado e fez uma contundente demonstração de apoio depois dos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. Afinal, 2 anos antes, o Congresso dos Estados Unidos era invadido por uma multidão de apoiadores de Donald Trump, que também queriam uma ruptura da ordem democrática. A democracia brasileira, ela é uma democracia âncora aqui na América Latina, aqui na América do Sul, então existe esse tipo de preocupação. Biden, ainda mais, que sofreu um movimento muito semelhante de tentativa de não aceitação do resultado eleitoral por parte de Trump nos Estados Unidos. A gente viu o que aconteceu no Capitólio há exatamente 2 anos. Então, essa memória está muito fresca na democracia americana. Do lado brasileiro, o Itamaraty quer retomar os laços com Washington, deixados em segundo plano nos anos finais de Jair Bolsonaro no poder. Em Brasília, Lula vem expressando ainda o desejo de ver o Brasil retomar um papel de liderança regional, inclusive em temas sensíveis como Venezuela e Cuba. Nosso protagonismo se concretizará pela retomada da integração sul-americana a partir do Mercosul, a revitalização da Unasul e demais instâncias de articulação soberana da nossa região. Sobre esta base, poderemos reconstruir o diálogo ativo e altivo com os Estados Unidos, a comunidade europeia, a China, os países do Oriente e outros atores globais, fortalecendo os BRICS e a cooperação com os países da África e rompendo o isolamento a que o país foi submetido nesses últimos tempos. O Ao Ponto dessa sexta-feira fala sobre o encontro de Biden e Lula em Washington e os desafios das relações entre Brasil e Estados Unidos. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com a repórter Janaína Figueiredo. O Ao Ponto de 10 de fevereiro começa agora. Vem com a gente! Janaína Figueiredo, esse era um dos mais aguardados encontros do presidente Lula nesses momentos iniciais de governo, e os dois líderes eles compartilham uma agenda que tem a defesa da democracia como ponto central. O que a gente pode esperar dessa conversa hoje em Washington? Oi, Barini. Oi, Carol. Prazer estar aqui com vocês. Realmente, eu acho que esse é um encontro muito aguardado. Eu conversava nesses dias com um funcionário brasileiro, né, enfim, do Planalto, que vai na delegação, que está a caminho de Washington para esse encontro, e realmente o encontro em si, né, eu perguntava, mas qual é a importância, enfim, o que isso simboliza para vocês, tentando aprofundar um pouco, e ele me dizia, o importante é o encontro, o importante é ver Biden e Lula juntos, depois do 8 de janeiro, que foi, obviamente, um episódio que causou muitíssima preocupação em Washington. Havia, obviamente, um interesse enorme de que o Brasil pudesse superar de uma maneira o menos traumática possível o que nós vivemos no dia 8 de janeiro, foi seguido de perto pela Casa Branca, e o encontro em si é visto pelo governo brasileiro como um fato muito relevante, porque a visão é de que os dois presidentes enfrentam permanentemente ataques, ameaças, né? Vivem numa democracia assediada, tanto os Estados Unidos
como o Brasil, e são as duas maiores democracias da região. Obviamente, o que acontece nos Estados Unidos é muito importante para o Brasil, mas o que acontece no Brasil também é muito importante para os Estados Unidos. Lembrando, né, do alinhamento automático que vivemos durante algum tempo entre os ex-presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro, e que os Estados Unidos tiveram o seu 6 de janeiro, o que para muitos analistas explica, de certa maneira, o nosso 8 de janeiro, né? Para muitos especialistas e para o próprio governo Lula, provavelmente não teria ocorrido um 8 de janeiro no Brasil se não tivesse acontecido antes um 6 de janeiro nos Estados Unidos. Então, a questão da defesa da democracia e também do combate às ameaças que a democracia enfrenta hoje, e me refiro especificamente à extrema-direita violenta que temos nos dois países e a disseminação das fake news, são dois elementos que, para o governo Lula, nesse encontro com Biden, são muito importantes, porque são ameaças comuns, que pela primeira vez, como explicamos numa matéria do Globo, ouvindo especialistas que estão nos Estados Unidos e que estão no Brasil, os dois países enfrentam simultaneamente. Então, é um encontro de dois líderes que tiveram que criar coalizões eleitorais cuja principal bandeira foi a defesa da democracia, e com essa bandeira os dois foram eleitos. Então, é um encontro muito importante, não que a viagem de Lula à Argentina não tenha sido importante, porque também foi, ou a futura viagem à China, que vai ser a próxima depois dos Estados Unidos, não seja. Mas no caso de Lula e Biden, como me dizia um dos especialistas que eu ouvi para a matéria do Globo, eles são aliados naturais nesse momento e na região para enfrentar essas ameaças à democracia. Pois é, o Biden foi um dos primeiros líderes internacionais a reconhecer a vitória do Lula e também a condenar os ataques de 8 de janeiro. Por tudo isso que você está falando, o fato de o Biden também ter sofrido questionamentos semelhantes sobre sua eleição, ter acontecido um ataque contra o Capitólio, tudo isso reforça essa pressa, não só por parte do Brasil, mas também dos Estados Unidos em firmar essa parceria estratégica com o Brasil acerca desse tema, né? Claro, existe um interesse enorme em recompor a relação. Não houve uma ruptura de relações, apesar, vamos lembrar, do ex-presidente Bolsonaro ter demorado semanas, meses, em reconhecer Joe Biden como presidente legítimo dos Estados Unidos. Ele realmente demorou muito tempo. Os Estados Unidos ficaram muito tempo sem embaixador no Brasil, depois da saída de Todd Chapman. Tivemos encarregado de negócios por muito tempo. A nova embaixadora, uma mulher, acaba de assumir o comando da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, agora somente com já Lula empossado como presidente do Brasil, e houve um desgaste muito grande na relação. Eu, em 2022, cobri a Cúpula das Américas em Los Angeles e me lembro muito bem da tensão que havia antes do encontro bilateral entre Bolsonaro e Biden. Bolsonaro não ia à cúpula e foi finalmente porque conseguiu negociar uma reunião em alto estilo com o presidente americano, e somente ali, e convinha, obviamente, a Biden que Bolsonaro fosse, porque senão seria uma cúpula muito esvaziada. Já houve algumas ausências importantes, e a ausência de Bolsonaro também teria esvaziado quase totalmente a Cúpula das Américas. Mas me lembro muito bem que foi um encontro tenso. Você via dois presidentes muito engessados, né? Não fluía uma comunicação, foi uma coisa quase assim preparada, muito, muito milimetricamente preparada pelos dois governos, e muito fria, né? O presidente americano disse que o Brasil é um país maravilhoso, de pessoas formidáveis, porque tem uma democracia inclusiva e vibrante e instituições eleitorais fortes. Joe Biden afirmou que os dois países estão profundamente ligados por valores comuns e que isso traz oportunidades incríveis para os dois países. Foi um encontro muito frio. Eu imagino uma situação, uma cena, um ambiente totalmente diferente nessa sexta na Casa Branca entre Biden e Lula. E para o governo Biden existia uma expectativa enorme sobre a eleição brasileira, a possibilidade de reeleição de Bolsonaro, que todos sabemos que não era menor. De fato, Lula venceu essa eleição por 2 milhões de votos, implicava para os Estados Unidos mais 4 anos de uma relação
eu não diria, volto a dizer, não houve uma ruptura, mas era uma relação que estava muito, muito estremecida por conta do não reconhecimento e por conta de que os dois presidentes não tinham um diálogo, né? Os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil não tinham uma comunicação fluida. Claro que havia contato entre ministérios, havia visitas, acordos de cooperação, isso nunca se interrompeu. Também deve ser dito que o Itamaraty conseguiu manter um mínimo nível de relação bilateral com os Estados Unidos para, enfim, à espera de outros momentos, né? Outros momentos melhores virão, tempos melhores virão. Mas para os Estados Unidos, a mudança de governo representa a oportunidade de recuperar uma relação que é estratégica em momentos em que a região passa por situações muito difíceis, por desafios, né, em termos não só de democracia, mas de crise econômica pós-pandemia, países em situações muito complicadas, como é o Haiti, para dar apenas um exemplo, e com os Estados Unidos com uma preocupação central que continua sendo a questão da imigração. Então, eu acho que para os dois governos é uma reunião muito importante. Eu queria aproveitar esse gancho do ex-presidente Bolsonaro. Ele, inclusive, ele está nos Estados Unidos, ninguém sabe quando ele volta para o Brasil. E tem outros aliados dele que estão nos Estados Unidos também, como o blogueiro Alan dos Santos, considerado foragido pela justiça brasileira. Pelo que você ouviu, esse tema deve ser abordado na reunião entre Lula e Biden ou é um tema de segundo, terceiro escalão? Olha, Barini, eu acho que nessas conversas, pela minha experiência, nessas conversas entre presidentes, sempre tem uma agenda pautada, mas sempre pode-se sair dessa agenda e acabam surgindo assuntos que não estavam previstos. O ex-chanceler, atual assessor especial para a presidência da República, Celso Amorim, comentou com a nossa colunista Bela Megali que não estava na pauta da agenda, não está pautado falar sobre Bolsonaro no encontro dos dois presidentes, mas, ao mesmo tempo, Amorim, que obviamente tem muita experiência nessas situações, nesse tipo de encontros e de conversas, e é o principal assessor de Lula, disse: não posso descartar que isso vá ser conversado, não posso assegurar que o assunto não vá surgir, mas acho que não é do interesse do governo Lula contaminar esse encontro tão importante com a questão de Bolsonaro estando já, né, há mais de um mês. Ele chegou em 30 de dezembro aos Estados Unidos e continua lá em Orlando com uma situação de visto complexa, tentando renovar o visto para ficar mais 3 meses. É claro que isso é uma pedra no sapato da relação, porque há movimentos em paralelo de congressistas americanos e de congressistas brasileiros querendo que a situação de Bolsonaro seja encarada com mais firmeza, inclusive alguns falando numa eventual deportação, mas a minha sensação do lado brasileiro é de que eles vão evitar entrar nesse assunto, porque, obviamente, é um assunto que vai gerar tensão. E o que o governo Lula quer nesse encontro é desestressar a relação com os Estados Unidos, recompor essa relação que vem de um período longo de muito desgaste para encarar desafios comuns, não apenas a questão da defesa da democracia, do combate às fake news, tem a questão meio ambiente, que é muito importante. John Kerry, o enviado especial do governo Biden para clima, vai estar na reunião. Tem a questão Venezuela, que é muito importante, tem a guerra na Ucrânia, tem tantos assuntos para serem conversados e nos quais os governos podem cooperar e trabalhar juntos, que eu acho que entrar no assunto Bolsonaro, o Palácio do Planalto vai tentar driblar, ou enfim, evitar essa questão, e acho que também não é do interesse do governo Biden entrar nessa questão. Agora, não posso assegurar, como a Amorim tampouco assegurou, que isso não vai surgir, né? Jana, a chegada do governo Lula também marcou uma mudança nas relações com Cuba e Venezuela. São dois países que ainda são considerados hostis por Washington e que são alvo de sanções econômicas e políticas. Apesar dessas diferenças de opinião, você acredita que os Estados Unidos possam encorajar o Brasil a assumir um papel de destaque em conversas na região, como, por exemplo, entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição venezuelana? Sim, Carol, eu acredito que sim, porque é do interesse dos Estados Unidos que a Venezuela caminhe para uma transição mais pacífica possível para a recuperação da sua democracia. No ano que vem, a Venezuela terá eleições
presidenciais. Existe, nesse momento, um esforço de diálogo entre o governo Maduro e a oposição, que acontece no México, com mediação da Noruega. E alguns países participam de uma maneira não muito direta, como é o caso da Argentina, e acho que o Brasil, que já foi, por exemplo, chamado para participar das negociações entre a Colômbia e o Exército de Liberação Nacional, a ELN, pode provavelmente e tem interesse em contribuir de forma positiva para esse esforço de diálogo. De fato, no ano passado, quando foi retomada essa iniciativa de diálogo entre Maduro e a oposição, houve um encontro em Paris, uma iniciativa do governo Macron, do qual participaram os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, e da Colômbia, Gustavo Petro. Lula já estava eleito, e houve uma tentativa de que o governo eleito, naquele momento, tivesse um representante ali na mesa, mas não deu tempo. Isso é o que me dizem colaboradores, inclusive da equipe de Celso Amorim, que houve um convite da França, o Brasil tinha interesse, mas realmente havia 2 ou 3 dias para organizar essa participação, e o nosso embaixador em Paris não é uma pessoa, digamos, que tenha boas relações com o atual governo, então o que teria sido óbvio, assim, o mais lógico era enviar o nosso embaixador, mas como não é uma pessoa da confiança e do círculo de Celso Amorim, isso foi descartado. Então já houve um primeiro convite, digamos, informal, que não se concretizou por falta de tempo. Portanto, eu acho que tudo leva a acreditar que sim, que os Estados Unidos têm interesse em que o Brasil se aproxime desses esforços. A presença do Brasil, que no passado, né, já criou o grupo de amigos da Venezuela, lá em 2004, lá atrás, ainda no governo Chávez, e teve um papel importante por ter uma boa interlocução com o chavismo desde sempre, né? O PT, o governo Lula, todos os governos Lula sempre tiveram essa boa interlocução e acho que voltarão a ter. É tranquilizador para os Estados Unidos que o Brasil esteja envolvido no processo. Lembrando que já temos um encarregado de negócios instalado em Caracas, provavelmente em poucos meses teremos um embaixador, que ainda não foi nomeado, mas o Brasil quer retomar com fôlego a relação com a Venezuela, quer ter uma presença expressiva na Venezuela, então eu acho que isso é praticamente a crônica de um envolvimento anunciado, né, do Brasil nessa questão da Venezuela. Da mesma forma que eu sou contra, así como estoy en contra a ocupação territorial como a Rússia fez da Ucrânia, de la ocupación territorial rusa en Ucrania, eu sou contra muita ingerência no processo da Venezuela. estoy en contra de muchas intervenciones e injerencias en el proceso E para venezolano. resolver o problema da Venezuela, a gente vai resolver com diálogo. Y el problema venezolano se solucionará con diálogo. Janaína, a chegada do Lula foi mais uma de um presidente de esquerda, ligado à esquerda, na América Latina, e embora nem todos eles sejam do estilo do Yankees Go Home, o fato é que Washington já não tem tanta influência política na região. Como que o governo Biden ele tem transitado por esse campo, que tem se modificado tanto nos últimos anos? Olha, Barine, eu acho que essa é uma crítica que se faz ao governo Biden com muita frequência, né? Havia uma expectativa quando ele foi eleito por conta do que aconteceu no governo de Donald Trump, né? A pouca relevância dada à região, de que isso mudaria, que haveria uma guinada positiva para a América Latina com a chegada de Biden. Lamento dizer que isso não aconteceu e que existe em toda a região uma decepção muito grande. Isso eu percebi com muita clareza na Cúpula das Américas, em Los Angeles. Todos os interlocutores com os quais eu conversei, de diversos países, manifestaram essa insatisfação pela falta de políticas, de propostas, de uma reconexão dos Estados Unidos com a região, com exceção de algumas questões, como eu mencionava no início, como a questão da imigração, né? Então, existe um foco muito grande, uma dedicação muito grande ao chamado Triângulo, aos países do Triângulo Norte, né? El Salvador, Guatemala e Honduras, de onde saem muitos imigrantes para os Estados Unidos. Haiti é uma preocupação muito grande, Venezuela também, mas houve poucas viagens
Biden, de fato, que como vice-presidente viajou mais de 10 vezes para a região, ainda não fez nenhuma viagem para a América Latina. Então, eu acho que isso, ao mesmo tempo, preocupa, porque, em contrapartida, temos uma presença cada vez mais expressiva da China, né? Isso preocupa aos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, a gente não vê iniciativas para, de alguma maneira, equilibrar ou ocupar mais espaços e não deixar tantos espaços disponíveis para a China. No caso da Venezuela, falamos também de Rússia, de Irã, de outros países que têm uma presença muito forte. Os Estados Unidos deixaram vazios que estão sendo ocupados. Então, eu acho que é uma questão interessante de acompanhar a relação desses novos governos, como você diz, que não tem a bandeira, né, do Yankee Go Home, não é um anti-americanismo como vimos talvez em outras épocas. Existe a busca de uma relação pragmática, de cooperação, mas existe também uma frustração muito grande pela falta de propostas, né? Pela falta de iniciativas para ter uma relação mais fluida, de mais cooperação e de mais proximidade, né? Porque a sensação continua sendo de um Estados Unidos de costas para a América Latina. Agora, Janaína, apesar de os dois países estarem se aproximando, né, dessa aproximação desses dois governos no momento, há também discordâncias importantes entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, sobre a guerra na Ucrânia. Na semana passada, o presidente Lula negou um pedido da Alemanha para fornecer munição aos ucranianos. Você acredita que pode ocorrer um outro pedido do tipo, ou nesse momento os dois presidentes devem apenas concordar em discordar? É uma boa pergunta, Carol, concordar e discordar. Eu acho que é compartilhada entre Estados Unidos e a União Europeia a frustração pela posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Converso com muitas fontes europeias e existe realmente quase, eu diria, uma decepção pela falta de um endurecimento da posição brasileira em relação à Rússia, né? Essa posição de não, temos que entender os dois lados, a Rússia tem os seus motivos, a OTAN também, de certa maneira, é responsável por chegar a essa situação, inclusive em algumas reuniões que têm ocorrido entre o governo Lula e representantes de governos europeus que têm visitado o Brasil, me dizem que representantes da área internacional do governo comparam a situação na Ucrânia com o Kosovo, né, pelo envolvimento da OTAN. Há uma crítica, eu acho muito clara do Brasil por esse envolvimento tão forte, né, de tanto investimento, de envio de armas e munições por parte da OTAN e de vários países europeus, principalmente a Alemanha, e acho que essa situação com o Scholz foi mais grave do que foi noticiado, porque, pela minha apuração, o que a Alemanha queria era comprar munições que estão no Brasil e que estão desde a época em que o Brasil comprou da Alemanha para os grandes eventos, né? A Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Essas munições não foram utilizadas. Então, Scholz queria comprar essas munições, mas o governo brasileiro rapidamente entendeu que seria para enviá-las à Ucrânia. Então, a resposta foi automaticamente, de forma alguma, vamos vender essas munições para que vocês, alemães, as enviem à Ucrânia, porque, de certa maneira, o Brasil estaria fazendo o que não quer fazer de forma alguma, já disse nas Nações Unidas que questiona duramente, que são as sanções à Rússia, por um lado, e o envio de armas à Ucrânia, por outro. Sei por boas fontes que isso caiu muito mal na delegação alemã, que saiu muito decepcionada da visita de Scholz a Brasília. Então, acho que o assunto vai, com certeza, ser abordado no encontro entre Biden e Lula. Acho que não vai haver esse tipo de detalhe, enfim, acho que os Estados Unidos não vão tentar comprar essas munições do Brasil, claro, mas acho que sim vai haver a expressão dessa frustração. Eu acho que tanto os Estados Unidos como a União Europeia gostariam e esperavam que o governo Lula tivesse uma atitude mais alinhada com a atitude do bloco europeu
que é mais firme, eu acho, inclusive, do que dos Estados Unidos, afinal, a guerra está acontecendo no continente deles, eles são os mais afetados, mas os Estados Unidos são um aliado muito importante. Então, eu acho que essa questão é uma questão difícil, é uma questão que preocupa, e é uma questão que, pelo que eu sei, os europeus estão tentando, de certa maneira, impedir que contaminem o resto da relação, porque todos querem trabalhar com o governo Lula, existe um grande interesse em cooperação, em outras matérias, como combate às mudanças climáticas, por exemplo, mas é um assunto que incomoda. Eu tenho muitas fontes que já me confirmaram isso, é um assunto que incomoda e incomoda muito. O anúncio desta terça-feira não garante que Trump venha mesmo a ser o nome dos republicanos na corrida presidencial de 2024. Grupos dentro do partido avaliam que o ex-presidente está enfraquecido. Na eleição da semana passada, os candidatos apoiados por ele em estados decisivos perderam. Donald Trump insistiu em apoiar nomes considerados radicais em regiões em que a disputa estava acirrada. E por isso é apontado como culpado pelo resultado das urnas. Janaína, só uma última pergunta aqui, voltando aos Estados Unidos, no ano que vem eles vão escolher um novo presidente, a gente não sabe o que vai acontecer, se o Biden vai se candidatar, quem que vai ser o candidato republicano, provavelmente vai vir de um setor radical do partido. O governo brasileiro já está se preparando para os cenários de 2024 nos Estados Unidos? Acho que não, Barini. Pelo que eu tenho conversado, obviamente, quando os enviados de Lula, os integrantes da delegação de Lula falam que é muito importante conversar com Biden sobre a questão do extremismo, da extrema-direita, que tem crescido e tem se fortalecido nos dois países e tem causado realmente episódios violentos e preocupantes. Obviamente, existe a preocupação de que esses grupos possam estar representados por algum candidato que possa vencer a eleição americana em 2024, que eu acho que todos sabemos que já provavelmente não será Donald Trump, mas poderia ser, por exemplo, o governador da Flórida, que também representa uma direita bastante reacionária, né, para dizer o mínimo. Acho que isso é um cenário tão distante para o governo Lula, nesse momento que acaba de assumir e que tem tantos desafios, que eu acho que não é uma preocupação no momento, mas acho que a preocupação, voltando ao início da nossa conversa, é o fortalecimento dessa extrema-direita, que tem uma lógica que para todos é muito difícil de entender, tem uma penetração social e cultural que acho que ainda não conseguimos dimensionar, que é muito forte. Um dos analistas me dizia, estamos falando de uma geração inteira que se informa e que a sua militância política é moldada em plataformas digitais, com discursos de ódio. Isso realmente é um fenômeno muito preocupante, que é muito forte no Brasil e nos Estados Unidos. E o Brasil, como dizia outro dos especialistas, não é apenas um importador desses movimentos, somos também um laboratório, somos produtores também de grupos de extrema-direita, então a cooperação entre os dois países nesse aspecto é importante. Eu acho que a eleição futura nos Estados Unidos é uma questão na qual o governo Lula vai pensar daqui a alguns meses. Janaína Figueiredo, muito obrigado. Obrigada, Janaína, um abraço. Eu que agradeço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de Luan Oliveira. Até mais. Até mais.